A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conversar com a atriz, cantora, compositora e multiartista Beatriz Azevedo. Ao lado de Moreno Veloso, ela está lançando o álbum Clarice Clarão, em homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector, celebrado em dezembro de 2020. Com participações de Jacques Moreira-Embal, Marcelo Costa e Maria Bethânia, que colaborou com interpretações de textos originais de Clarice, o disco conta com composições da dupla que também produziu o trabalho, além de Caetano Veloso, Torquato Neto, Adailton Poesia, entre outros. Um papo sobre literatura, teatro, composições e política. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje o prazer da gente conversar com a Beatriz Azevedo. Beatriz Azevedo é poeta, compositora, cantora, multiartista brasileira, que ela está lançando um trabalho junto com o Moreno Veloso, chama-se Clarice Clarão, em homenagem à grande Clarice Lispector, maravilhosa. E a gente vai falar desse trabalho, ela está aqui em São Paulo, né? Passando por São Paulo, aí a gente teve a chance aqui de conversar com ela. Queríamos receber no estúdio você, Beatriz, mas não é possível. Vamos assim, aí nesse distanciamento Zoom, não é? É o que é possível você fazer. Nós estamos aqui, como eu digo sempre, aqui numa transição esse ano, né? Temos shows ao vivo, mas ao mesmo tempo a gente tem o cuidado, né? De ter os shows e as entrevistas com distanciamento e tal, essa preocupação. Primeiro, bem-vinda, né? Quero que você fale um pouquinho do trabalho, naturalmente, do Clarice Clarão. Você já está com a capa do disco aí, mostra aí, esse é muito lindo, que é o vinil Clarice Clarão, Beatriz Azevedo e Moreno Veloso. É um disco muito lindo mesmo. E a primeira questão é a seguinte: você trabalha hoje em que lugar? Você vive pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Estuda, você tem uma carreira também acadêmica. Vamos começar a falar de outras coisas, vou falar de você. Já que hoje o Moreno não pôde participar, depois a gente vai fazer uma entrevista com o Moreno, eu queria que você falasse um pouquinho do seu contato com a poesia, a tua relação com a poesia especificamente, Beatriz. Bem-vinda. Obrigada, Colibri, uma alegria conversar com você, com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu estou voltando para o Brasil exatamente para lançar esse disco Clarice Clarão com meu parceiro Moreno Veloso. Eu moro hoje em Nova York, eu estou lá em Manhattan como visiting scholar na New York University. Então, eu sempre concilio as pesquisas universitárias, literatura, música, teatro, com o palco, com a criação artística, né? E com a pesquisa também. Escrevo livros, ensaios teóricos. Eu gosto de tudo que tem a ver com cultura, com educação, que eu acho que são as coisas mais importantes para o Brasil atual, aproveitando o nome da rádio. Então, eu estou morando em Nova York e eu vim para o Brasil especialmente para fazer os shows de lançamento desse álbum. E lá você trabalha com poesia, é um trabalho acadêmico. Como é que você foi parar na Universidade de Nova York? Eu recebi esse convite, né? Assim, ou seja, durante a pandemia e com tudo que está acontecendo no Brasil atual, a criação artística, os espetáculos, né? Vocês sabem, todos nós tivemos que prezar pelo distanciamento social, e o artista, a função da gente é aglomerar público, né? Então, para que serve o artista se ele não aglomera o público, né? Então, ficou muito parado aqui, e no meio da pandemia, eu recebi um convite super prestigioso de uma das maiores universidades do mundo, que fica em Nova York, que é um centro cultural incrível também. Eu tenho parceiros, amigos, artistas lá, e eu estou na Tisch Arts, que é o departamento de artes da New York University. Então, assim, mais feliz com esse convite eu não poderia estar, porque eu estou tendo a oportunidade de continuar minha carreira no Brasil e, ao mesmo tempo, avançar com a carreira internacional, sobretudo em Nova York.
né? Então está sendo maravilhoso. Só que eu componho em português, eu canto em português, Pois né? é. Então é sempre o Brasil né, é o meu coração, é a minha história de vida. Não dá para assim, eu não fui embora para sempre. Não, eu estou lá um tempo, convite maravilhoso, É num tempo, temporário, né, inclusive, Beatriz? É temporário. temporário. Ah, Exatamente, até porque nesse momento, aqui está começando a retomada, lá já foi mais cedo, né? uhum. Então, lá já, nos Estados Unidos, já está mais aberto, as coisas em plena atividade. Aqui no Brasil, agora que tá retomando, né? Mas mesmo assim, a gente fica triste, preocupada com, né, quando sobem os casos e todo esse problema que a gente está enfrentando. Mas eu tô feliz de estar aqui e poder lançar um trabalho tão bonito que, Colibri, a verdade é essa, esse projeto Clarice Clarão, ele nasceu também de um convite Pois é. do exterior. Então já é a trajetória dele, já é a trajetória natural. Estávamos em plena pandemia aqui em 2020 e a gente ia fazer esse show ao vivo na Princeton University, que foi quem nos convidou para celebrar os 100 anos Da de Clarice Clarice, Lispector. que foi Aí 2020, né? 2020. 2020, exatamente, a gente tinha, eu e Moreno, né? A gente já tinha passagem aérea comprada, reserva no hotel, shows divulgados, porque a gente ia aproveitar o convite de Princeton e fazer uma turnezinha ali, com vários shows em Nova York, com músicos de lá tocando com a gente também. E a pandemia deu um pause, né? A gente não pôde entrar no avião e fazer os shows presenciais lá em Nova York. Então, acabou que a gente modificou o projeto, foi para estúdio, e gravou uma apresentação ao vivo com os melhores músicos do Brasil, que eu tenho a honra, a alegria de poder tocar, né? Moreno fez voz, violão, percussão, pratinho de Santo Amaro da Purificação, que ele toca lindamente, Jacques Morelenbaum no violoncelo, e ele fez tanto a função do contrabaixo, fazendo os graves, tanto a parte melódica e harmônica do violoncelo, e Marcelo Costa, que fez todas as percussões, e eu fiz violão e cantei. Então, a gente gravou um trabalho assim, com todo amor e carinho, com uma excelência artística, e ainda contamos com a participação especial da Maria Bethânia, né, que tem essa voz poderosíssima e conhece muito bem a obra da Clarice Lispector, e então ela também faz uma participação especial em 2 faixas, em que ela interpreta textos de Clarice. Então, é um repertório assim delicioso. Quando vocês fizeram esse show da obra, foi 2021, né? Que vocês Isso, fizeram... aí já foi lançado na TV Sesc, né? Na O TV Sesc São Sesc, Paulo sim. encampou esse projeto, ou seja, ele nasce com um convite da Princeton University, mas aí o Sesc São Paulo, que é uma instituição cultural que eu tenho profundo respeito e carinho, porque eu estou, né, há mais de 20 anos me apresentando nos palcos do Sesc. Então, quando a gente fez essa parceria e o Sesc entrou com todo o suporte para a gente, tanto fazer o documentário, a parte audiovisual, que foi lançado em 21 na Sesc TV e está disponível digitalmente, né, no Sesc Digital, também no portal, quanto o álbum musical, né, estritamente. Então, está saindo pelo selo Sesc um CD que as pessoas, na próxima semana, nessa semana, eu acredito que elas já podem adquirir, tanto nas lojas das unidades do Sesc, em São Paulo, quanto pela internet. E a gente quis fazer também um LP, aproveitando que eu estava morando no exterior e que aqui no Brasil, não sei se você sabe, Colibri, mas está muito difícil fazer LP no Brasil, porque só temos 2 fábricas. Isso mesmo. Estamos acompanhando aqui todos os programas, todos os artistas reclamam, né? Porque o custo ainda está muito alto do Brasil, do LP. Muito Isso alto e muito. E fora o Verdade. custo, Colibri, o prazo longuíssimo. Se você encomenda hoje, você vai ter o LP na sua mão daqui 1 ou 2 anos. Chega a demorar 24 meses. Aí você já passou o show. Já está no 3º LP já. Exatamente. Então está muito demorado, mas claro, não é nenhuma
não é, ou seja, isso não é culpa dos donos das fábricas, Claro. nada. É uma questão mundial, né? A matéria-prima está escassa. Também a gente está, né, com uma guerra, né, rolando simultaneamente a pandemia. Então, assim, a matéria-prima para fazer o vinil está escassa. Aqui tem poucas fábricas, então, aproveitando que eu já estava morando em Nova York, eu consegui fazer, assim, verdade seja dita, na República Tcheca. É Foi isso. uma Olha, República saga. Tcheca, Alemanha, Buenos Aires, os caras estão fazendo, encomendando fora do Brasil. É fato mesmo. Exatamente. Isso Então, é porque uma as indústrias. tripla É, importação. é isso mesmo. Porque a indústria aqui acabou com o vinil, né? Aí foi tudo CD, CD, de repente, não, mas o vinil está voltando. Aí eles foram recuperar máquinas, Beatriz. Eu acompanhei aqui em reportagem aqui Que na rádio. bom. Foram recuperar máquinas antigas, chamar engenheiros que trabalhavam com isso para explicar como é que faz. E hoje tem uma tecnologia melhor ainda, 180 de gramatura, o de CD, o vinil tem uma qualidade melhor daqueles vinis antigos, né? Então, Exatamente. realmente. Esse nosso já é 180 gramas, Então, colorido, né? E a gente fez uma opção ecológica pelo EcoMix, que você tem os LPs com várias cores. Então, eu achei uma delícia, divertido, porque cada pessoa vai ter o seu personalizado, porque não é vai se legal, repetir. Não é todo é legal. mundo preto, todo mundo vinil preto. Cada um vai ter a sua própria cor. Claro, E eu bacana. achei isso lúdico, super bacana. Então, a gente está muito feliz com o apoio do Sesc São Paulo para o nosso CD e também uma tiragem especialíssima, rara. Então, quem quiser o LP, Colibri, tem que andar rápido, tem que ir atrás da gente nos shows, porque vão ser poucos Não, é assim exemplares mesmo, é do assim LP. mesmo, mas é legal. Não E dava para fazer uma quantidade grande, claro, também porque eu estava, né, chegou da República Tcheca em Nova York, de Nova York para o Brasil, é pois é, muito trâmite, é então muita a gente loucura. trouxe uma pequena quantidade e vai acabar logo. E também quem quiser, assim, né, aficionados, colecionadores de vinil, amantes da Clarice Lispector, do nosso trabalho na música, Moreno Veloso, eu, Jacques Morelenbaum, Bethânia, Maria Bethânia e Marcelo Costa, tem uma vaquinha, a gente, para custear parte desse investimento em fazer um LP no exterior, caríssimo no momento atual, a gente abriu uma vaquinha na Benfeitoria. Então, é Legal. benfeitoria.com/projeto Clarice Clarão, e você pode contribuir lá na vaquinha, e aí você recebe na sua casa um LP maravilhoso, com capa, uma pintura exclusiva feita para o projeto da artista plástica e filósofa Márcia Tiburi, que hoje também mora fora do Brasil, mora em Paris. E é nossa colaboradora aqui na rádio. Você não sabia dessa, mas é. Não sabia, adoro. Márcia é Maravilhosa. inteligentíssima, Nossa, sensibilíssima. incrível, bacana. Vamos começar a passear pelo disco rapidamente, né? Tá bem. Aproveitando a sua participação aqui. Vamos começar com Canto e Bis. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Canto e Bis. Primeiro Canto, depois Bis. Nós estamos na ordem do disco. E depois você vai falando um pouquinho mais da sua carreira, que a gente quer saber, e do trabalho que foi, né? Que é uma qualidade musical incrível, os arranjos e tudo. Então, o Canto é uma canção sua, com o Moreno Veloso, né? E a segunda também é Isso. sua, também com o Deni Domênico, também é parceiro do Moreno Veloso em outros projetos. Tá? Uma figura muito legal também que eu conheci. Fale um pouquinho dessas duas, por favor. Então, Canto foi a primeira música, nossa parceria, minha e de Moreno. E ela foi criada num momento muito especial para a gente, porque eleições de 2018, né, e toda essa crise política, esse cenário conturbado que a gente está vivendo no Brasil. Então, Moreno e eu estávamos assim um pouco em choque com tudo que está acontecendo no país, e eu cheguei a ficar doente assim com É tudo mesmo? eu fiquei de cama assim depois das eleições. Eu caí de cama. E aí eu comecei a escrever os primeiros versos dessa letra, que hoje é a letra da música Canto, e sincronicamente o Moreno estava criando essa melodia numa levada inspirada numa ukulele, né, antiga dança afro-brasileira,
Então, quando chegou a melodia, para mim, eu falei, uau, casa com o que eu estou escrevendo. E aí Legal. criamos juntos essa parceria Canto e somos muito felizes com ela, por isso, porque ela, ao mesmo tempo, ela fala do momento político atual que estamos vivendo e ela fala do desejo de transformação e ela tem uma esperança, né? Ela acredita na arte, ela acredita nos artistas, ela acredita na educação, na cultura, e nessa capacidade histórica que a arte tem de não só refletir o momento atual, mas inventar mundos possíveis, inventar outras realidades, outras perspectivas de vida. Então, esses versos que eu comecei a escrever quando eu estava assim deprimida de cama em casa, eles dizem isso: eu espero transformar esse momento na arte, revelo e aí vai. E aí a gente faz uma homenagem a vários artistas brasileiros, Hélio Oiticica, Hélio Eschibauer, Tarsila do Amaral, e invocamos, né, a força da natureza, a força dos rios. Então, isso nos fortaleceu muito e cantamos juntos. Depois disso, a gente gravou Canto e a Moreiro foi fazer uma turnê esse ano na Europa e ele me disse que todos os shows, sobretudo em Portugal, ele falou, Beatriz, é uma força a nossa canção. Todos os meus mesmo, shows, é linda essa música. Eu abria com essa música Canto, porque ela me dava essa força da gente já dar as notícias do próximo momento do Brasil, do próximo capítulo. A gente não vai ficar só lamentando o período atual, a gente já projeta uma luz para o futuro. Já um esperançar, né? O esperançar do Paulo Freire, né? O esperançar, não é esperança, esperançar, né? Mais para frente. Esperançar. Isso aí. Então a música para a gente tem esse poder, essa alegria, essa força de resistência e de recriação, apostando num futuro melhor para todas e todos e todes nesse país tão bonito, tão rico que é o Brasil. E o Bis, na sequência, é sua com o Denis Domé? Bis é um ijexá, um afoxé, né? uma levada deliciosa também da cultura brasileira. E eu faço uma singela homenagem às atrizes do Brasil, né? E eu também sou uma atriz, comecei no Teatro Oficina, a minha primeira formação é em teatro, então é um jeito de fortalecer as artes, a cultura, os trabalhadores das artes, no caso, as atrizes, que merecem todo o nosso respeito pela entrega de emoção, de sensibilidade que elas dão. Então, fala dessa arte muito tênue de poder ser outro, porque a capacidade de um intérprete, de uma atriz, de uma cantora, de se metamorfosear em outro ser, é de uma generosidade, acho que nem sempre todo mundo pensa nisso, né? Você deixa de ser você para você ser o outro. Você empresta seu corpo, sua voz, suas emoções, sua história de vida. Então, a música fala disso e ela fala que uma atriz em cena é mais que uma flor de lis, é uma flor de luz, né? Então, ela brinca um pouco com essa ideia de desabrochar uma flor de lis e de luz que uma atriz é capaz de fazer em cena. Beleza, então vamos ouvir Canto, na sequência Bis. Roda! Eu quero e espero transformar esse momento na arte. Revelo, eu sou Hélio e Tarsilo, Mona Lisa e Botticello. Eu amo e vejo o sonho, o medo e o desejo. Eu miro e te beijo, me reviro e sorrio. Eu sou o Nilo e sou o Tejo. Você e eu, o tempo
Vamos prosseguir vivendo, amando tanto quanto, pra poder sonhar eu canto, você e eu tempo. Vamos prosseguir vivendo, amando tanto quanto, pra poder sonhar eu canto. Você e eu, o tempo, vamos prosseguir vivendo, amando tanto quanto, pra poder sonhar eu canto. Você e eu, o tempo, vamos prosseguir vivendo, amando tanto quanto, pra poder sonhar eu canto. O rosto da atriz traduz, o olho da atriz reluz, o corpo da atriz seduz, a vida da atriz pede bis, a vida da atriz, o rosto da atriz traduz, o olho da atriz reluz, o corpo da atriz seduz, a vida da atriz pede bis, a vida da atriz flor de lis. Por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz. O rosto da atriz traduz, o olho da atriz reluz,
vida da atriz pede bis, a vida da atriz flor de lis. Por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz, por um triz é flor de luz. Estamos de volta com a Beatriz Azevedo, ela está aqui falando hoje do disco Clarice e Clarão, que ela fez com o Moreno Veloso, né? E a gente já apresentou a Clarice, mas não falamos muito da Clarice, ó. É natural, né? Fazer essa confusão. Nós não apresentamos a Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Você falou já da atriz, o trabalho acadêmico, você é de São Paulo, de onde você é, de que lugar você veio, qual é a sua influência musical? Diga. Claro, eu nasci em São Paulo, capital, e passei minha infância inteira aqui. A adolescência, eu já comecei, minha família começou a se mudar de cidades, morei em Santos, morei em Guarujá, morei em Belo Horizonte, que é a origem mineira da minha família. Minha mãe é de Ouro Preto, Minas Gerais, meus antepassados, meus ancestrais são dessa terra também, muito bonita, especial, que é Ouro Preto. E nos mudamos, e depois eu, no final da adolescência, fui morar em Campinas, no interior de São Paulo. E ali, Colibri, eu comecei a fazer teatro. A Unicamp, né, a Universidade Estadual lá de Campinas, além dos cursos de graduação, na época, não sei se hoje continua assim, mas acredito que sim, havia muitos cursos de extensão. Então, você podia, eu era uma adolescente, e podia estudar teatro de graça com os melhores professores do país, né? Então, eu lembro, na época, o Celso Nunes, que estava dirigindo a Fernanda Montenegro e a Renata Sorrá, num espetáculo chamado As Lágrimas Amargas de Petra von Kahn, que era um sucesso tremendo, elas ganharam todos os prêmios. Eu, adolescente, fui assistir o espetáculo, e aquele diretor era meu professor na Unicamp, de graça. Um adolescente, 15, 16 anos, começando a fazer teatro, trabalhando com grandes mestres, né? Então, foi um privilégio. E ali, como eu já me dei muito bem, né, com as professoras, os professores, os pequenos espetáculos e cenas que a gente montava, eu tive muita dúvida entre fazer o vestibular para música ou fazer o vestibular para teatro. Mas como eu fui compreendendo que no teatro eu podia escrever a dramaturgia, eu podia atuar, interpretação, eu podia dirigir toda a concepção cênica, e eu podia também cantar e compor a trilha sonora de um espetáculo, eu falei, olha, eu acho que o teatro é bom porque ele é completo, e para uma jovem artista, eu teria uma formação ampla, em que o meu corpo estaria muito envolvido, porque a gente tem aula, né, num curso de artes cênicas, você tem aula de dança, de mímica, de canto, de tudo que você possa imaginar, até de esgrima, né? Para fazer peças shakespearianas, até esgrima você tem que aprender. Então, eu acabei ficando na Unicamp, onde eu fiz a graduação em artes cênicas, e depois, logo antes de acabar, já comecei a trabalhar com o Zé Celso, recebi esse convite delicioso para trabalhar com o Zé Celso no Teatro Oficina em que é uma escola também, né? Precisa. Diga. Só um minutinho. Pede lá para falar baixo, que eu estou dando muita entrevista. É assim mesmo. É assim. Desculpa, a pessoa começou a gritar aqui no saguão, não tá bem. Fica tranquilo, é assim mesmo, Beatriz. Quando não agora, com esse negócio do Zoom, é assim. A gente, por exemplo, se estivesse na sua casa, né? Hoje já entrevistei cantores e tal, aí tem a família, aí tem o cachorrinho, aí tem o gato, aí tem a filha que vem pedir. Aí toca a campainha. Toca. Estamos acostumados, então, né?
Mas ótimo. Então, eu falei um pouco da minha formação em teatro, em artes cênicas na Unicamp, aí vim para São Paulo, já comecei a trabalhar com teatro oficina com o Zé Celso e criei a minha própria companhia de teatro, dirigi, escrevi, compus trilhas, fiz tudo que eu queria fazer e depois fui ganhando bolsas para estudar fora do país, estudei em Barcelona, morei um ano lá estudando dramaturgia, depois fui para os Estados Unidos e completei a minha formação. Como eu não tinha feito a graduação em música, eu fiquei com aquilo assim, eu falei, nossa, eu amo tanto a música, quero aprofundar. Aí eu fui e fiz uma formação em música lá no Men's College of Music em Nova York, e enfim, e aí a história é longa, voltei para São Paulo, depois fiz mestrado em literatura, e escrevi sobre antropofagia, Oswald de Andrade, que é um autor que eu adoro, Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral, toda essa turma dos anos 20, 30, aqui de São Paulo, eu acho super contribuíram muito para a cultura brasileira, né? É claro que isso não parou ali, eles não deram todos os passos, mas eles deram muitos passos, avançaram em muitos aspectos, e a gente agora no século XXI tem que continuar, né, revolucionando e recriando as artes brasileiras. E esse ano a gente está comemorando, né, a semana de 22 também, 100 né? anos, os 100 anos. É sempre Ali legal, foi uma né? semente. Para mim, a semana de 22 foi uma semente importante, mas o meu foco, o meu interesse maior, e eu acho que a contribuição mais ousada que aconteceu nesse período foi da antropofagia. Então, isso é a partir de 1928, quando a Tarsila do Amaral pinta o Abaporu e o Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropófago. Então, para mim, essa data, esse momento literário, artístico, cultural, é mais importante que a semana de 22. Mas a semana de 22 tem sua importância e devemos comemorar, sim, os 100 anos de 22. E reflete também na música brasileira, né? Na Tropicália, no Caetano Veloso, que vai fazer 80 anos, está fazendo 80 anos, Gilberto Gil e tudo mais, né? Isso, e a geração que vem depois, o Moreno, que vão juntando tudo, né? Porque as coisas todas têm conexão, né? Você que trabalha com várias artes, você deve ser muito gostoso para você juntar fazer todas as conexões do teatro, com a música e tudo mais, né? É legal, né? Com certeza. Cinema também, Glauber Rocha, né? Pois é. Artes plásticas, o Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape. Então, enfim, é toda uma safra que vem de uma linhagem da antropofagia. Exatamente. Vamos ouvir mais duas? Estou aqui na ponta. Vamos lá. Tá, agora... Minha música tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Vamos ouvir mais duas? Deusa do Amor e Circo. Fale um pouquinho para a gente aproveitar aqui, você comentar as músicas do disco também. Deusa do Amor, legal. Adailton Poesia e Walter Farias, e Circo, que é só sua. Joia. Essa música é muito bonita, Deusa do Amor, e o Moreno conta que ele estava passando um carnaval em Salvador, quando ele ouviu essa música cantada na rua e se apaixonou. E o Moreno, ele é um artista muito especial, muito sensível. Então, ele foi capaz de pegar um sucesso desse, uma música de carnaval, e ele fez uma versão tão sensível que anos depois, virou um outro sucesso, entrou na trilha da novela, e essa música é cantada no Brasil inteiro, com uma levada muito mais suave, mais lenta, em que a gente interpreta as palavras. É uma canção deliciosa, Deusa do Amor, tem que ser ouvida rapidamente. Logo a seguir no disco, Circo é uma das primeiras músicas que eu fiz, Colibri. Eu não tinha nessa época ainda parceiros musicais. Sabe aquela coisa, você e o violão, você e o piano, você no seu quarto, né? Então eu fazia músicas mais melódicas e líricas, como o Circo e eu fiz o arranjo do violão, harmonia, melodia e uma letra, né? E quando eu mostro para a banda, para os amigos, mesmo para o Moreno, eles amam essa música, por isso que a gente resolveu gravar. Então tá. Perdão, eu vou precisar de uma água. Então vamos ouvir, então, na sequência, aproveitar aqui o intervalinho para tomar uma água. Deusa do Amor e Circo. Roda!
Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, 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 oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Ah, ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Para, 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 para. Vem me embalar, neném. Para, para. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, oh, ah, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o Afro-Olodum a passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Ah, ah, oh, oh. Ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Para, 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 para. Vem me embalar, neném. Para, para. Seu coração de ioiô vai e volta, girando na corda. E se um dia ele se for e se a corda arrebentar, como é que eu vou ficar? Seu coração de ioiô vai e volta, girando na corda. E se um dia ele se for e se a corda arrebentar,
vou ficar. Eu vou girar que nem peão no alto do arame, sem rede de proteção. Eu vou cair no chão e dar vexame. Seu coração de ioiô vai e volta, girando na corda. E se um dia ele se for e se a corda arrebentar, como é que eu vou ficar? Eu vou girar que nem peão no alto do arame, sem rede de proteção. Eu vou cair no chão e dar vexame. Estamos de volta com a Beatriz Azevedo. Nós estamos falando do álbum Clarice Clarão, comemorando, né, a obra da Clarice Lispector, né, que é muito legal, com participações da Maria Bethânia, o Jacques Morelenbaum, o Marcelo Costa, e esse trabalho. Como é que você conheceu o Moreno Veloso, Beatriz? Numas andanças aí pelo mundo? Ou aqui no Brasil mesmo? Não, eu conheci no Brasil mesmo. Eu me mudei há uns anos atrás, antes de ir morar em Nova York, eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque também a gravadora que eu estava mais vinculada essa última década, que chama-se Biscoito Fino, o estúdio da Biscoito Fino é no Rio de Janeiro. E eu comecei a tocar com grandes músicos do Rio, como Cristóvão Bastos, o Jacques Morelenbaum, o Jorge Helder, né, uma geração de mestres, assim. Então foi ficando mais natural eu gravar lá, eu ensaiar lá e eu morar lá. E sempre, mas nessa coisa, né? Artista, você está sempre em movimento. Venho sempre a São Paulo, fico um tempo aqui, fico no Rio, fico em Nova York, fico em Barcelona, então a gente fica girando mesmo. E o Moreno, eu adoro o trabalho dele, desde sempre gostei do timbre da voz dele, das composições, da sensibilidade com que ele interpreta as músicas. E eu acho que eu não tinha feito o meu primeiro disco ainda quando o Moreno, Domênico e Cassim lançaram Moreno Mais Dois. Isso. E para a nossa geração toda, para todo mundo que veio, né, depois disso ou por ali, é um marco, porque é um disco que tem toda essa profundidade da história da música brasileira e, ao mesmo tempo, tem um olhar contemporâneo, né? Uma instrumentação, uma ousadia, um experimentalismo, assim. Então, aquele disco foi super importante para toda essa geração e eu amei esse disco. Eu fui nos shows e logo depois, agora não sei se é depois ou antes ou é junto, minha memória agora está falhando, mas tem um outro marco para mim que é a base do Supremo, né? A Companhia das Letras publicou um livro, o Bhagavad Gita, com traduções do Rogério Duarte, e o Carlos Renaud fez um projeto de pequenas traduções do original do Bhagavad Gita em português,
enviou para vários músicos e compositores, e um deles foi o Moreno. E o Moreno, então, criou essa A Base do Supremo, que é uma música linda. E eu tenho esse livro, e quando eu vi no final do livro tinha um CD, eu botei... Nossa, eu escutei aquele disco até furar, e fiquei fã do Moreno. Aí, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, logo entrei em contato com ele, começamos a trocar figurinha. E tem uma coisa bacana também, Colibri, não sei se todo mundo sabe. Vou tomar um golinho de café, vocês Fica à estão vontade. servidos? Fica à vontade. Obrigada. O Moreno, além de ser músico, cantor, compositor, ele é físico. E ele é um cara Verdade. inteligentíssimo. Ele não está como se isso fosse ser limitado, né? A música já é um conhecimento amplo e vasto. Mas, além de toda a troca musical que a gente tem uma troca literária, a gente tem uma troca cultural, a gente conversa, né? Desde da cultura indiana, cultura afro, as religiões, candomblé, filosofia, antropofagia, povos indígenas. Então, a gente é uma delícia conviver com o Moreno, porque a gente tanto toca e canta e fica em silêncio, como é bom para a música, quanto quando a gente começa a conversar, é uma vastidão de assuntos. E a única coisa que eu não acompanho, mas eu admiro, é a física, né? Porque o músico, o Moreno, é físico de formação, né? Então, eu acho um barato, mas eu realmente de física não entendo nada, então mas eu escuto ele falar sobre física e música, né? É super interessante a perspectiva dele. E então é isso, eu conheci o Moreno, né, como compositor, como cantor, como artista, e a gente se deu super bem. E quando a gente começou a cantar juntos, chamei para um show, aí ele veio, a gente fez turnês juntos. No palco a gente se deu super bem também, porque como eu tenho essa coisa de teatro, eu gosto de brincar, ele gosta de dançar, ele tem a cultura de Santo Amaro da Purificação, do recôncavo baiano, né? Onde dançar, cantar, tocar o prato, tudo faz parte, né, da expressão artística. Então a gente se deu super bem, assim. E depois, claro, eu fui percebendo, Colibri, que também tinha isso. O Moreno, além de ser filho do Caetano Veloso, como todo mundo sabe, dos maiores poetas, compositores e cantores do Brasil, que eu também acompanho e admiro a trajetória, além disso tudo, o Moreno é filho da Dedé Veloso, que é uma grande atriz que fez teatro com Luiz Antônio Martinez Correia, que era irmão de Zé Celso, né? Então, assim, a gente tem uma troca incrível, assim. Então, também é isso, o Moreno sacou o meu lado de atriz, de uma pessoa do palco, e para ele não foi nada demais, foi natural e ele curtiu. Outros cantores, outros músicos mais centrados só na música, que não tem essa perspectiva performática do teatro, da literatura, do poema falado, às vezes podiam falar, poxa, a Beatriz ataca nas 10, né? E isso, às vezes, nem todo mundo pode curtir. Mas, no caso específico da minha parceria com o Moreno, é ótimo, porque ele tem uma mãe atriz, então ele viveu em teatro, ensaio, em música e literatura, na universidade. A esposa dele é professora, né, de antropologia. A minha pesquisa passa também pela antropologia. Então, enfim, é uma delícia. Afinidades, todas as afinidades possíveis. Todas as afinidades possíveis. Eu quero fazer um registro também, quando eu vi o disco inteiro, como combinam as vozes também, né? Vocês têm registros muito interessantes. Eu achei isso na hora, você comenta aí, também os registros de cantar, a maneira de cantar tem muito a ver um com o outro. Há uma afinidade nisso também. Eu achei isso. Que bom que você percebeu isso, Colibri. Fico feliz. Ontem mesmo, aqui em São Paulo também, dois ou três amigos que escutaram, né? Porque o selo Sesc lançou o álbum completo nas plataformas digitais, então muita gente que ainda não tem o CD ou o vinil já escutou nas plataformas. Já ouviu, né? E eles falaram exatamente isso. Eu fiquei super feliz, porque a gente sente essa naturalidade de cantar juntos. E vários falaram, nossa, como a sua voz com a do Moreno timbra bem,
como isso. fica gostoso para o ouvido e tal, elas se completam. Se completa, porque achei... nenhum precisa fazer um esforço para cantar o tom do outro. É isso que eu reparei. Isso é gostoso. E às vezes você sabe, né? Quando uma mulher e um homem, às vezes tem transposições, um fica muito agudo, o outro fica muito grave. A gente se encontrou ali no meio do caminho, como a gente, né? A gente também pratica yoga, tal, a gente procura o caminho do meio. Então... A gente percebe essa afinidade. Você falou de outras afinidades aí, tantas, né? Cultural e tudo mais, né? Mas tem essa afinidade vocal, simplesmente, que encaixa perfeitamente. Você ouve assim, você estão cantando juntos mesmo, não há nenhuma forçação de barra, né, para dizer uma expressão. Não tem. É natural isso, você vai cantando, o outro canta no tom, vocês se encontram e tal. Então é essa afinidade vocal também que eu curti muito também. Quer dizer, eu não sabia de todas as outras, porque a gente vê o que está no disco só, né? Só percebe, né? Mas tem muitas outras, e de composição também, de ideias, né? De poesia. Isso. De poesia, de ter né? Moreno também tem um ouvido muito especial para poesia, para literatura. Ele não é um compositor ligado só na melodia ou no ritmo. Para ele é muito importante o que está sendo dito, que palavras, né? Ele, quando fala, se eu mostro um texto, as observações dele são incríveis, assim, são super acuradas e sensíveis, né? Então, eu que escrevo, que gosto bastante da criação literária, é um prazer alguém que acompanha, né, a sua viagem com as palavras também. Legal. Então vamos ouvir mais duas agora, e já encaixando, né, que a gente está falando do Moreno, uma música dele com o pai dele, o Caetano Veloso, um canto de afoxé para o bloco do Ilê, e na sequência Água Viva, que tem a participação incrível da Maria Bethânia num texto da Clarice Lispector, que vocês escolheram a dedo, assim, pinçaram, né? O Água Viva, que é um clássico da Lispector. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora, na sequência. Claro. Então, como o projeto nasceu para celebrar os 100 anos da Clarice, né? Moreno e eu, a gente teve uma opção artística, estética, que foi a de não ser explícito. A gente falou, bom, ou você pega dezenas de textos da Clarice e compõe música, né, para as palavras de Clarice, essa seria uma abordagem bacana, seria uma abordagem possível, mas a gente achou que não era preciso, que a gente falou, bom, primeiro, que a literatura da Clarice Lispector, ela se basta totalmente, ela não está esperando a música, você pega o livro em silêncio e ela já está plena. Então, a gente falou, não vamos forçar a barra de querer compor em cima de textos que se comunicam plenamente sem a música, né? E, ao mesmo tempo, a gente falou, bom, mas nós somos compositores, arranjadores, intérpretes, como que a gente vai, então, fazer essa celebração da Clarice? E aí a gente foi por esse caminho que eu acho muito mais ousado, difícil, menos sutil, óbvio, né? Menos óbvio, que foi encontrar na nossa própria poética os pontos de afinidade e ressonância das palavras de Clarice, da literatura dela. Então, isso exigiu de nós uma revisão, né, em que ponto a gente estaria dialogando com uma personagem de Clarice ou um texto dela em primeira pessoa, e o que da música em si, né, da linguagem musical, da escolha rítmica, ressoa também na biografia da Clarice. Então, assim, primeiro, ela é uma estrangeira ucraniana que a sua família fugindo da guerra agora, né? A história é cíclica, né? Colibri, infelizmente. É verdade. Um momento em que a guerra na Ucrânia, né, acontece novamente. Então, lembrando que mais de um século atrás, a família da Clarice teve que fugir de lá por causa da guerra. Foram chegar no Nordeste brasileiro. Então, isso, para a gente, a infância da Clarice foi no Nordeste brasileiro. E tem várias passagens em que ela conta que ela ficava vendo o carnaval de rua em Recife,
Então, você entende que a gente foi capturando uma certa paisagem, uma certa cenografia, um certo clima que a Clarice teria vivido e percebido ao chegar ao Brasil, sendo uma ucraniana, né, fugindo da guerra. Então, a gente foi muito mais por essa condução invisível da sensibilidade de uma Clarice criança chegando no Nordeste brasileiro e vendo o carnaval pela primeira vez, vivendo o carnaval. Então, por exemplo, essa música, Um Canto de Afoxé, para o Bloco do Ilê, que é uma composição belíssima do Caetano e do Moreno, ela tem várias conexões com a Clarice. Primeiro que quando eu ouvi essa música e li essa letra, eu falei, nossa, as frases são tão puras que seriam frases de uma Clarice Lispector, né? Que beleza mais bonita de se ver, né? A sua beleza se transforma em você. Isso é uma frase que pode estar em qualquer livro da Clarice, a sua beleza se transforma em você, né? Então, lembrando que o Moreno escreveu essa música com o pai quando ele tinha 8 anos de idade. Eu acho isso impressionante. Quem é o compositor que aos 8 anos de idade a gente está tentando, né, jogar bolinha de meia, bolinha de gude. Isso. 8 brincando de boneca, brincando de bicicleta, né? E aos 8 anos, o Moreno, super sensível, já compõe essa música, que é um primor com o pai, e a letra poesia pura, né? Então, essa música, fui eu que pedi para entrar. As duas que tem do Caetano e do Moreno no disco, eu falei, vamos pôr essa, vamos. E a conexão, para mim, estou aqui contando os bastidores. Isso é bom saber. Porque as pessoas vão falar, mas por que eles puseram essa música aí? É uma intersecção que você fez, você achou aí? Exatamente. Moreno aos 8 anos. Inspirando, e Salvador. Né? Inspirado pela Clarice Lispector. A conexão que eu fiz foi essa. Moreno, aos 8 anos de idade, criança em Salvador, vendo o Ilê, o Bloco do Ilê, e a beleza que é o Bloco do Ilê aí no Carnaval de Salvador, com a Clarice Lispector, 8 anos, em Recife, conhecendo o Carnaval do Brasil, sendo ela uma ucraniana, né? Então, legal. Foi essa conexão que a gente fez para incluir essa música no repertório. Legal. E na sequência, o Água Viva, que tem a interpretação da Maria Bethânia, né? Que era incrível também. A Maria Bethânia é uma atriz que canta, uma cantora que interpreta? Como é que a gente pode definir esta figura incrível da Maria Bethânia? A Maria Bethânia é as duas coisas que você disse e um pouco mais, porque ela é uma entidade dos palcos do Brasil, né, que se expressa muito bem com as palavras, seja cantando, seja falando, né, e que vivencia com uma potência as emoções no palco, uma potência de atriz, né? E como cantora, dá voz e tem um timbre único que a gente pode estar de olho fechado no quarto sem vê-la, mas você escuta a voz de Maria Bethânia, eu me arrepio inteira todas as vezes que eu escuto. Então, eu acho uma artista única do panteão da música brasileira, Maria Bethânia, gloriosa. Fala, querido. Não, o que eu ia falar é que ela exatamente trouxe para o palco, né, quando ela ia interpretar as canções, também a poesia, né? Tem momentos de declamação que ela sempre faz parte da história dela, da discografia dela, você vê, sempre tem um destaque. Se não é no disco propriamente dito, é no show que ela faz ela recita, ela declama, ela usa uma poesia, ela intercala uma poesia com uma canção. Eu acho isso uma sacada incrível, né? Juntando a poesia com a música de forma natural. E ela emenda textos que você acha que também, algum pode achar que não tem nada a ver, e tem tudo a ver com a música que vem na sequência, não é? Então isso ela faz, é uma marca dela também, de juntar a poesia na música, principalmente nos espetáculos ao vivo, né? Que ela faz isso brilhantemente. Né? Exatamente. Ela é uma precursora dessa fusão, né, da linguagem poética, literária, teatral e musical no palco. É uma precursora e é uma alegria, uma honra para a gente ter a Maria Bethânia nesse projeto, junto comigo e o Moreno. Então vamos ouvir na sequência Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê, do Caetano e do Moreno Veloso,
e a música, a letra claro, a poesia da Clarice Lispector na interpretação da Maria Bethânia, Água Viva. Roda! Como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Sua beleza se transforma em você. Que maneira mais feliz de viver. Como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Sua beleza se transforma em você. Que maneira mais feliz de viver. Como você é bonito de se ver. Agora as trevas vão se dissipando. Nasci. Pausa. Maravilhoso escândalo. Nasço. Estou de olhos fechados, sou pura inconsciência. Já cortaram o cordão umbilical, estou solta no universo. Não penso, mas sinto isso. Com olhos fechados, procuro cegamente o peito. Quero leite grosso. Ninguém me ensinou a querer, mas eu quero. Fico deitada com olhos abertos no teto. Por dentro é uma obscuridade. Um eu que pulsa já está se formando. Há girassóis, há trigo alto. Eu é. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Beatriz Azevedo falando do projeto Clarice Clarão. Por que é Clarice Clarão? Com o Moreno Veloso também. O Moreno Veloso está trabalhando com o pai dele nas comemorações dos 80 anos, né? Está atrapalhado nas coisas todas, então ele não pôde participar aqui. A gente vai fazer depois uma entrevista completa com o Moreno Veloso, que merece, né? Porque tem um trabalho maravilhoso, como você destacou aí. Te chamou a atenção, né? E ele tem várias vertentes, vários projetos, e também é um homem de muitos projetos e de muita qualidade musical também. Por que foi Clarice Clarão? Qual foi a ideia assim, de Clarice Clarão? Faísca Clarão, que aí o diz o Caetano, como é que é essa história? Isso é uma frase dessa música que eu compus, chamada Clarice Clarão, que acabou dando o título para o projeto, para o álbum. É uma história um pouco longa, vamos ver se eu consigo resumir. Mas, quando a gente começou a pesquisar toda a obra da Clarice para criar esse espetáculo, né, eu mergulhei nas obras completas, li tudo da Clarice,
E passei a ver também um pouco desse referencial das gerações anteriores que já tinham trabalhado com a obra da Clarice. E, nesse sentido, Fauzi Arap, né, um Fauzi diretor Arap. de teatro que dirigiu vários espetáculos da Maria Bethânia, shows dela, os dois juntos intercalavam textos de Clarice e de outros autores, Fernando Pessoa, nos espetáculos de Bethânia. E eu fui ver uma entrevista muito simpática da Bethânia com o Caetano, contando da história deles com Clarice. Isso me interessou também. Eu e Moreno, profundamente envolvidos, né? Gerações depois, voltando à mesma autora, eu falei, deixa eu ver o que bateu para eles, né? Lá no século XX, como que a Clarice chegou para Caetano e Bethânia. E aí foi maravilhoso, porque eu ouvi a Bethânia contando essa história de que a própria Clarice foi assistir um dos primeiros espetáculos da Maria Bethânia no Rio de Janeiro, e a Clarice foi ao camarim e, ao invés de dizer parabéns pelo show, Bethânia, você canta bem, ou parabéns, Fauzi Arap, pela direção cênica, ela não disse nada disso. Ela chegou na porta do camarim, olhou Maria Bethânia e disse: faíscas no palco. E foi embora. E eu achei essa frase maravilhosa. Muito eu falei, legal. Nossa, que bacana. Imagina, você abre a porta do camarim, tem uma Clarice Lispector e ela diz para você, faíscas no palco. Eu achei aquilo pura poesia. E nada além, foi embora, fechou e foi embora. Tipo, bem louca, para bom entendedor, uma frase poética basta, né? Então, eu achei aquilo genial, anotei essa frase, falei, nossa, faíscas no palco. Não bastasse né, o tão maravilhoso que é esse encontro de Clarice Bethânia com essa frase, a Maria Bethânia, logo depois, voltou a Salvador e foi ter o seu primeiro encontro no terreiro de Mãe Menininha do Gantuá. Uhum. Ela não era ainda iniciada no candomblé e, segundo ela conta, orientaram, olha, quando você chegar na frente da Mãe Menininha, ela vai estar sentada numa cadeira, tipo um trono grande, você, em sinal de respeito, ajoelha e põe sua cabeça no chão. E a Bethânia falou, tá bem, farei isso. Bethânia, novinha, isso ela devia ter 17, 18, 19 anos, começando uma carreira, não era a Maria Bethânia que a gente conhece hoje, era uma menina Maria Bethânia, se aproxima, ajoelha e bota a cabeça no chão, na frente do altar, né, da cadeira em que estava sentada a Mãe Menininha. Mãe Menininha imediatamente diz, faíscas, faíscas, estão saindo faíscas, e levanta os pés da cadeira. Então, eu achei uma coisa tão bonita que a Clarice Lispector diz faíscas no palco para a Bethânia. A Bethânia vai encontrar a Mãe Menininha e Mãe Menininha fala de raios, de faíscas. E eu achei aquilo magnífico e falei, gente, que intuição da Clarice Lispector, que conexão espiritual, né, de enxergar os raios de Ansan em Maria Bethânia no palco. Então, daí eu criei essa expressão Clarice Clarão, porque quando você tem faíscas, né, no palco, é um clarão. Claro, perfeito. Né? É claro, claro. É claro. Estou entrando na sua aqui. Exatamente. E o próprio nome, né, Clarice, né, já induz a isso, essa Clarice Lispector. Então, faíscas, Clarice Clarão, e aí foi os versos que eu fui criando, me alimentando dos textos da Clarice, dessas histórias que eu ouvi narradas por Caetano, por Bethânia, e tentando criar essa atmosfera da importância que a Clarice Lispector teve também para Moreno e para mim, em 2020, em plena pandemia, né, num momento assim de escuridão do mundo, num momento de não enxergar vamos ficar uma semana reclusos, vamos ficar 2 semanas, não, vamos ficar 1 mês em isolamento social, vamos ficar 6 meses, quem diria que iríamos ficar 2 anos, 2 anos e meio, né, atravessando esse período
sombrio, né, da história do Brasil, especificamente, e do mundo como um todo, né? Todo esse desequilíbrio climático, esses abusos da natureza, né? Essas violências contra os povos originários, né? Contra os povos de terreiro de candomblé sendo invadido, terras indígenas sendo exploradas por garimpeiros, índios assassinados. Então, assim, é uma escuridão tamanha. E, nesse momento, a Clarice, pela beleza de sua obra, pela pureza de suas intenções, por fazer uma humanidade translúcida, né, que não se oculta nas trevas e, ao contrário, que procura iluminar a beleza da vida, ela virou para mim, então é a Clarice, já não é mais nem Lispector, é a Clarice Clarão. Foi a luz que me guiou durante todo esse período difícil que o mundo atravessa. E legal que vai encaixar aqui na segunda, quer dizer, há um encadeamento aí do disco, claramente, né? Claramente, de novo, claro. O Clarice Clarão aí, Onde Estivesse de Noite, que é a poesia da Clarice Lispector, interpretada também pela Maria Bethânia, que está colado com essa música Clarice Clarão, assim, na sequência, né? Uma é a sétima, a outra é a oitava do disco. Então a gente vai mostrar exatamente essa sequência, e por isso que é legal também apresentar de duas em duas. Então vamos ouvir agora Clarice Clarão, da Beatriz Azevedo, e depois Onde Estivesse de Noite, o poema de Clarice Lispector, na interpretação da Maria Bethânia. Roda! É preciso saber, não entender a imitação da rosa, só restará amar, sem medo de nada. Eu vou ao encontro do que me espera. Eu vou ao encontro do que me espera. Amar eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba, é como se o mundo estivesse à minha espera. E pronto, eu vou ao encontro do que me espera. Eu vou ao encontro do que me espera. Faíscas no palco, cabeça no chão. Faíscas, faíscas, Clarice Clarão. Faíscas no palco, cabeça no chão. Mãe menininha, minha oração. Eu vou ao encontro do que me espera. Eu vou ao encontro do que me espera. Amar eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba, é como se o mundo estivesse à minha espera. E pronto, eu vou ao encontro do que me espera. Eu vou ao encontro do que me espera. Faíscas no palco, cabeça no chão. Faíscas, faíscas, Clarice Clarão. Faíscas no palco, cabeça no chão. Mãe menininha,
À extremidade de mim estou eu implorante, eu a que necessita, a que pede, a que chora, a que se lamenta, mas a que canta, a que diz palavras. Palavras ao vento, que importa. Os ventos as trazem de novo e eu as possuo. Eu à beira do vento, o morro dos ventos uivantes me chama e vou. Bruxa que sou, e me transmuto. Eu estou à beira de meu corpo. Que estou eu a dizer? Estou dizendo o amor. E à beira do amor estamos nós. Estamos de volta com a Beatriz Azevedo, falando do Clarice Clarão. Ela já explicou agora o que é o Clarice Clarão. Agora, ninguém pode dizer mais, já está tudo explicadinho, o que é o disco e tal. E esse trabalho vocês já se apresentaram aqui em São Paulo e vão passear pelo Brasil todo aí. Como é que vai ser isso aí? Você vai ter que voltar para Nova York? Eu vou ter que conta aí. Ficar nessa ponte aérea, né? Nova York, Brasil, pelo menos esse semestre, até o começo do ano que vem, porque a gente tem alguns convites para fazer o show Clarice Clarão no Brasil. A gente também tem convites da Argentina, Buenos Aires. A gente vai fazer uma apresentação no Malba, no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. E lembrando que esse ano também, por ser os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, eu pessoalmente estou recebendo muitos convites para apresentar um outro trabalho, que é o show Antropofagia, que eu fiz em torno da obra Patrícia Galvão, Pagu, Oswaldo de Andrade, Raul Bopp, Mário de Andrade. Então tem essa conexão forte com essas e esses poetas do modernismo. Então esse show, esse que eu já tinha lançado, eu gravei lá no Lincoln Center em Nova York, um disco ao vivo chamado Antropofagia, ao vivo em Nova York. Eu estou retomando esse trabalho a convite de instituições, né? Então eu vou ter que ficar viajando os dois projetos simultaneamente, e queremos convites. Quem tiver ouvindo a gente do interior de São Paulo, da capital, do Brasil inteiro, todos os ouvintes, quem trabalha em instituições culturais, programadores, curadores, contem com a gente, porque agora é a hora. A gente está com um disco lindo. E vocês vão fazer no Malba, curioso aqui, eu queria saber, no Malba vocês vão fazer em Buenos Aires? Também já está, isso já está previsto. Quando que está? Já tem pelo menos uma data, 5 de outubro, no Malba, em Buenos Aires, e tem também já convites de Montevidéu. A gente talvez aproveite e viaje ali também um pouquinho aqui pela América Latina. No Malba não tá a obra da Tarsila, por acaso? Tá, exatamente. O Malba comprou a Vaporú. Não é à toa que eles estão me chamando para ir para lá. Olha aí as conexões. A gente está ligado nas conexões aí. Tem tudo a ver, né? Exatamente. E agora, Beatriz, você que está sempre na universidade aí, Nova York, viajando pelo mundo, como é que você vê, como é que você explica o Brasil hoje? E do ponto de vista político, essa é o Brasil não tem explicação, né? Isso realmente Desculpe a pergunta, mas a gente sempre pede aos convidados uma posição, né? Um recado político. Você está esperançosa, claro. Você está otimista, você tem dificuldade de falar tudo. Você já falou aí das questões todas, né? Que o Brasil está sofrendo. Você deu uma pincelada rápida, mas como é que você vai? Quando você conversa com um músico ou um colega na universidade, lá você fala, pô, Brasil, aí como é que você conversa? Como é que você troca figurinhas com ele? Como é que você explica? Exatamente, assim, por um lado, né, não tem explicação, ninguém entende, porque o Brasil vinha, né, de uma fase progressista, de uma fase de investimento em educação, cultura. Lembrando, gente, não faz muito tempo, a gente teve o Gilberto Gil, ministro da Cultura. Que fase gloriosa! Você tem um dos maiores artistas do Brasil, que tem todo também um conhecimento e uma conexão com a cultura afro-brasileira, né? Que faz o secretário da ONU cantar junto com a gente. Exatamente. Nessa época eu morava também em Nova York, eu estava presencialmente na ONU quando o Gil botou o Kofi Annan
na Olha ONU para tocar tambor. Ele chamou na chincha. Aquilo foi maravilhoso, porque são todos engravatados, são É todas as verdade. representações, né, diplomáticas de todos os países, todos de gravata. E o Gil, sem cerimônia, apontou o tambor, falou: toca o tambor, porque você é a África. E a África fala com o tambor. Então, aquilo foi de uma beleza, um gesto Foi incrível. simbólico, político, né? Então, assim, você vê, não faz tanto tempo, entendeu? Que a gente teve esse apogeu da cultura brasileira, o Brasil respeitadíssimo. Eu, como viajo muito e moro períodos fora do Brasil, você não sabe, as pessoas me paravam na rua, eu estava com uma roupa e falava: ah, isso é do Brasil, sabe? Então tinha uma admiração pela nossa comida, pela nossa música, pela nossa língua. Me param, claro, eu falo inglês com sotaque brasileiro, com maior orgulho. Quando eles descobrem, eles falam assim: por favor, fala um pouquinho de brasileiro, né? Eles não sabem que é exatamente, a gente fala português, né? Fala um Uhum. pouquinho de brasileiro, porque é a língua mais bonita do mundo, é tão gostoso ouvir você falando brasileiro. Aí eu falo um pouquinho de português e eles dizem: ah, é muito lindo, eu não estou entendendo nada, mas é tão bonita a sua língua. Então, assim, a gente viveu um momento, né, muito iluminado do Brasil não faz muito tempo. Então, assim, quem diria que a gente estaria nessa decadência atual, que a gente estaria nessa treva, nesse desrespeito, né? Então, o que tomou o poder no Brasil é o lado sombrio, o lado mal educado, desrespeitoso, agressivo, violento, né? É um lado que fica glorificando o torturador, um lado que glorifica as armas e todo tipo de violência e desrespeito com a mulher, com os povos originários, com os negros, com a comunidade LGBTQI+. Então, assim, é um show de horror, vamos falar português, claro, o que estamos vivendo aqui e assusta tanto aos brasileiros que têm consciência e sensibilidade, quanto aos estrangeiros que conhecem o Brasil há décadas. Eles não entendem como vocês conseguiram cometer esse equívoco e destruir tudo que estava sendo construído, né? Então, assim, é uma tristeza, a gente está num luto disso, de tudo que está sendo destruído, a natureza, né? O Cerrado pegando fogo, Pantanal, a Amazônia sendo literalmente deflorada, né? Então, assim, o Brasil já começa com uma colonização super violenta, né? Em que os europeus estupraram as índias e se apropriaram da terra, destruíram os rituais, inclusive a antropofagia. Então, assim, o Brasil, infelizmente, tem uma história de violência, né? E é isso que a gente precisa mirar, eu acredito pessoalmente, a gente tem que fazer uma virada kármica, uma limpeza espiritual e conectar com o oposto disso, porque o Brasil é também um lugar de água, temos o maior aquífero do planeta, a água doce, a água potável está no Brasil. Então, quer maior riqueza do que a água, né? A natureza, se a gente preservar a floresta amazônica e a Mata Atlântica, não é? Então, a gente tem muito trabalho a fazer, a gente Pois tem é. tudo a E na fazer. cultura também, né, Beatriz? Você está falando o texto final do Caetano, que apresenta o projeto, fala assim, o espetáculo que expressa tão grande beleza que se produz no Brasil, que se produz a beleza cultural da música brasileira, a diversidade incrível, a qualidade da música brasileira, que é reconhecida no mundo todo, você sabe disso, né? E está sendo, dos últimos anos, um retrocesso avacalhado, a cultura, não tem a secretária de cultura que despreza a música, que destrói Exatamente. os projetos todos, quer dizer, enfim. Mas Não, é você lamentável, tá é um otimista baixo para esse nível. ano? Vamos lá, Olha, pergunta final. vamos dizer assim, não diria que é otimismo, né? Mas eu sou, por natureza, uma pessoa da ação, da luz, da arte, da beleza, da criação, né? Então, assim, ser artista, para mim, na minha concepção de artista, não é ser famoso, não é ser rico, não é nada disso. Ser artista, para mim, é ser criador, é estar conectado com a criação. Então, é claro que eu tenho esse movimento, vamos dizer, otimista, ou seja, positivo, de criar o país que nós merecemos, o país que nós queremos e o país que somos também. Porque mesmo com tudo isso, o Brasil não deixa de ter uma natureza abundante, bela, de ter riqueza. Ele é um país autossustentável, nós temos alimento, nós temos petróleo, nós temos água, nós temos cultura, nós temos um povo maravilhoso.
Então, assim, eu aposto minhas fichas nisso e nessa transformação. E acho que é muito importante todo mundo votar. Eu, por exemplo, vou votar fora do Brasil, mas eu vou voltar para votar, porque é a hora da gente fazer valer a democracia, né? Porque as urnas eletrônicas são respeitadas no mundo inteiro, elas sempre funcionaram para todas as eleições democráticas do país. Então, a gente precisa votar com consciência e a gente precisa saber quem faz pelo povo brasileiro, quem vai estar ao lado das questões urgentes que o Brasil precisa resolver, né? E acabar com essa desigualdade, encarar de vez, né, essa desigualdade social que gera todo um desequilíbrio, né? Eu gosto muito daquela música do Vinícius de Moraes, né, em que ele diz: é impossível ser feliz sozinho. Exato. Então, todo mundo conhece esse verso, só que todo mundo costuma ouvir esse verso na clave só amorosa, né? Impossível ser feliz sozinho, como se você não pudesse ficar sozinho, solitário e ser feliz. Mas eu leio, sabendo da grandeza de um poeta diplomata como Vinícius de Moraes, eu sempre escutei esse verso com a perspectiva política e social. É impossível ser feliz sozinho. Não adianta ter uma elite mínima, né, de 1% feliz, rica e esbanjando, e ter um país inteiro passando fome. Quem é feliz assim, né? Então, o meu voto para 2022 é que a gente faça essa virada, e aqui eu estou com a minha humilde contribuição enquanto artista, minha contribuição artística é o trabalho, é Clarice Clarão. Então, eu contribuo trazendo a potência da Clarice Lispector, a potência da poesia, da música brasileira, de artistas seríssimos que se devotam acreditando na cultura brasileira e levando isso também para fora, porque não é à toa que eu estou na New York University, não é à toa que a gente tem convites do mundo inteiro para levar esse trabalho à beleza da música e da poesia do Brasil. Que e eles junto adoram, com a Clarice Lispector. Eles amam, e a Clarice Lispector é uma das autoras brasileiras mais traduzidas no mundo. Você tem Clarice Lispector em todas as línguas, né? Premiadíssima, respeitadíssima, e é uma autora brasileira. E ela, apesar de nascida na Ucrânia, ela sempre dizia que eu sou brasileira por causa da língua portuguesa. Ela escreve em português. Quer maior declaração de amor que essa, né? Então, a nossa humilde contribuição é isso: dizer, votem bem, votem com consciência e venham aos shows, comprem o LP, ajudem a arte brasileira a continuar. Exato, claro. Para encerrar, então, você falar rapidinho do Rede, que é uma música sua, depois vem na sequência 3 da Madrugada, Torquato Neto e Carlos Pinto, e o Escapulário, né, do Caetano, em cima do Oswald de Andrade, que tem a conexão que você já falou lá dos estudos da Semana de Arte Moderna, que tem tudo a ver. Por favor. Exatamente. Olha, Rede é uma composição minha que eu fiz, inspirada no Partido Alto, então é um ritmo delicioso. Jacques Morelenbaum faz um solo de violoncelo e é uma delícia cantar junto com Moreno Veloso essa música que também fala de amor, de esperança, de transformação, de movimento. Depois o Torquato Neto, essa música é muito bonita, 3 da Madrugada, ela havia sido gravada somente pela Gal Costa, acho que na década de 70. Isso. E tinha um livrinho do Torquato Neto, um livro quadrado do Torquato Neto. Eu era criança e em casa meus irmãos mais velhos já tinham esse livro, tinham tudo de Paulo Leminski, Torquato Neto, então eu fui também uma criança assim que tive essa possibilidade de ter livros, né? Teve acesso a esses livros. Acesso. Eu tive uma biblioteca imensa em casa, meu pai era arquiteto, então tinha livros de Lina Bobardi, de arquitetura, artes plásticas, minha mãe era pianista e tocava tanto Chorinho, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, quanto Beethoven, né? Chopin, sonatas, música erudita e música popular. Então, uma das minhas memórias de infância é ver esse livro do Torquato Neto, que me chamou a atenção, primeiro porque era um livro quadrado, ficavam todos os livros retangulares na estante, de repente tinha um saindo para fora, eu fui ver por que ele está para fora, eu vi que ele era quadrado, por isso que ele não estava encaixando. E dentro desse livro do Torquato Neto tinha um disquinho, um compacto simples,
um dos lados tinha a Gal Costa cantando 3 da 3 da madrugada. madrugada. É maravilhosa a música. E eu comentei isso com o Moreno numa live que fizemos lá na minha casa, na sala de casa. Eu falei, Moreno, você tem esse disquinho na sua casa, do Torquato Neto, com a Gal? E aí ele falou, tem, eu também acho essa música linda. Aí, generosamente, na semana seguinte, o Moreno tirou essa música no violão e a gente pôde, então, cantar juntos e gravar. E, claro, é uma música triste. Eu acho que fala dessa coisa das 3 da madrugada, né? Onde estivestes de noite, né? Isso que a gente está falando, desse momento de escuridão. A Clarice Lispector, onde estiveste de noite, e a gente canta 3 da madrugada, né? Falando de uma tristeza que não tem mais fim. E para tentar reverter, né? Cantar para subir. Foi muito legal esse final também, gostei demais. Fale. A gente falou assim, bom, vamos, depois das 3 da madrugada, vamos trazer uma aurora, né? Então, vamos fazer o sol raiar de novo para acabar esse disco. E aí a gente canta o Escapulário, que é uma música que o Caetano Veloso fez a partir de um verso de Oswald de Andrade, que vocês já estão sabendo que eu sou super ligada na obra do Oswald, mas não só por isso, porque eu acho muito bonito, ele diz, o poeta, no pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Então a gente acaba, e o Caetano fez disso um samba, tipo um sambão, um samba enredo, um samba ensolarado, e a gente então acaba para cima cantando e pedindo a poesia nossa de cada dia, sabe? É isso que a gente está precisando, e o Brasil tem a poesia e nós precisamos ter acesso à poesia. Legal, muito obrigado, Beatriz, um prazer conversar com você. E você o prazer é meu. Faz as conexões todas aqui, que eu adoro também. Parabéns pelo trabalho, Clarice Clarão. E manda um abraço para o Moreno Veloso, que a gente vai conversar com ele também, tem muita história para contar, né? E eu disse que é uma delícia mesmo, acho que todo mundo tem que ouvir, está nas plataformas digitais, né? Distribuído também fisicamente pela Biscoito Fino. Pelo selo Sesc. Desculpe, pelo selo Sesc, é que você trabalhou tudo pelo selo Sesc, você trabalhou lá no começo do Biscoito Fino, por isso que eu me confundi, mas pelo selo Sesc, que apoiou desde o início o projeto, que o centenário da Clarice Lispector, depois teve show o ano passado e agora o disco pelo selo Sesc. Então é só entrar em contato lá no site do selo Sesc que vocês vão ter acesso a esse trabalho bem legal da Beatriz Azevedo e o Moreno Veloso. Parabéns, saúde para vocês. E até a próxima. Para você também, muito obrigada, Colibri. Um abração. Ouvintes, beijão, rádio. Tchau, querido. Tchau. Obrigado. Obrigado. Caí na rede da paixão, tão por acaso, tão de repente. E eu nunca fico só no raso, eu vazo amor, feito torrente. Eu caí na rede da paixão, logo tão cedo, logo tão forte. Eu nunca fico só no medo. Eu quero amor e muita sorte pra te encantar. Eu danço num redemoinho de serpente pra te encantar. Eu danço num redemoinho de serpente.
na rede da paixão. Vem cá, me beije, vem cá, meu bem. E eu nunca fico só na sede. Eu cedo amor, feito presente. Eu caí na roda da paixão que vai girar eternamente. E eu nunca fico só no ar. Eu quero amor urgente. Pra te encantar eu danço no redemoinho de serpentes. Pra te encantar eu danço no redemoinho de serpentes. Quase nada, a cidade abandonada e essa rua que não tem mais fim. 3 da madrugada, tudo e nada, a cidade abandonada e essa rua não tem mais nada de mim. Nada. Noite alta, madrugada, essa cidade que me guarda, que me mata de saudade, é sempre assim. Triste madrugada, tudo e nada, a mão fria, a mão gelada, toca bem de leve em mim. Saiba, meu pobre coração não vale nada. Pelas 3 da madrugada, toda palavra calada dessa rua da cidade que não tem mais fim, que não tem mais fim. Mais fim, que não tem mais fim. Que não tem mais fim. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada
de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia.